Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Alencar, sou contador e advogado, e estamos aqui para a gente trocar uma ideia sobre planejamento tributário, planejamento patrimonial da família. E para a gente começar a falar sobre o planejamento patrimonial da família, a gente precisa trazer à tona alguns problemas que a gente frequenta ou enfrenta no caso do dia a dia, no caso de inventários. Então, nós primeiro vamos falar um pouco sobre o inventário, para a gente depois falar sobre o planejamento patrimonial da família, que, em tese, é a solução do problema. Inventário, nós vamos conceituar o inventário como sendo um procedimento jurídico ou administrativo obrigatório para listar, para avaliar e formalizar todos os bens, direitos e dívidas deixadas por uma pessoa falecida. O seu objetivo é regularizar todo o seu patrimônio ou espólio, possibilitando a partilha e transferência legal aos herdeiros. Esse é o conceito inicial de um inventário. E como pode ser o inventário? O inventário ele pode ser judicial e extrajudicial. Se opera o inventário judicial quando ele está dentro da obrigatoriedade, ou seja, quando não existe o consenso, quando existe um conflito e quando, dentre os herdeiros, tem o menor e o incapaz. Nessas condições, e quando tem o incapaz, aí sim, aí nós temos a intervenção do Ministério Público para garantir, é, para garantir o patrimônio, né, aos herdeiros. E o inventário ele pode também ser extrajudicial, que é o inventário feito no cartório. É um modelo mais simples, mais rápido, né? Mas para isso é preciso que haja o consenso entre os herdeiros e que esteja ausente ali um testamento e que os herdeiros sejam maior e capazes. Nessas condições, é possível fazer, sim, o inventário extrajudicial. Mas será que só fazer o inventário, teve essa facilidade de fazer o inventário extrajudicial, pelo consenso e tal, resolveu o problema? Não, não resolveu o problema porque o fato de ter sido conduzido de uma forma mais rápida e consensual, isso não evitou o constrangimento, não evitou o pagamento de impostos altos, não evitou a multa caso você tenha dado entrada no inventário após 60 dias do óbito, e nem evitou os honorários advocatícios. Portanto, ele continua sendo custoso da mesma forma, ele continua sendo traiçoeiro e que tira o sossego de toda a família. O inventário ele tem seus pormenores e eles têm os seus impactos. Então, o inventário, um dos impactos do inventário, inclusive do inventário mal conduzido, é justamente ocasionar um bloqueio de bens e de contas. Ter um conflito entre familiares, que isso não era para ser assim, mas a gente vê no dia a dia, e eu, como advogado, já passei por isso com clientes meus. Já trabalhei em inventário que o consenso não existia e que você passa 10 anos, passa 15 anos por uma cana de braço, um orgulho que às vezes cada herdeiro tem, um mostrando que é mais inteligente que o outro, ou por vezes mostrando que tem mais direito dos bens sobre o, o, o outro herdeiro. Os conflitos familiares, eles são os mais corriqueiros, infelizmente, né? Os custos elevados, como a gente já falou, o caso dos impostos, as multas, os honorários. Agora, deixar de lado o tempo duradouro de um processo, que é isso que cansa, é isso que mata a família, é justamente o processo, a morosidade de um processo judicial, no caso de inventário. E o inventário, assim, qual a diferença de alguns pontos do inventário? Por exemplo, a diferença entre o inventário com filhos,
o inventário com um único filho e o inventário sem filhos. Qual a diferença de um para o outro? Quais são os procedimentos que se deve adotar nessas situações? Então, o inventário com filhos é o mais tradicional, o modelo que existe é o inventário com filho, desde que você ceda para cada um as partes igualitárias. Mas os entraves no inventário com filho, quais são? No caso do, de haver, um menor, um herdeiro menor ou incapaz. Então, aí, esse é um dos problemas com o inventário com filhos. Mas, mesmo assim, ele se torna obrigatório. Aí que ele se torna obrigatório. Porque quando ele tem como é que se diz? Tem a presença de um menor ou de um incapaz, aí faz-se necessário imediatamente a participação ou a presença do Ministério Público para garantir a proteção do patrimônio. O inventário com filho único. Então, se você é um patriarca da família e você tem um filho único, é obrigatório também que se proceda ao inventário? Sim, ele é obrigatório, sim. Para quê? Para justificar a transferência dos bens. Mas tem uma outra opção. Você pode optar pelo modelo mais simples, que é a questão da adjudicação. Você pode apenas adjudicar e esse processo passa a ser mais simples e sem precisar de falar no inventário. Mas o inventário, quando não tem filhos, como é que ele funciona? O inventário, quando não tem filhos, ou o inventário de falecidos sem filho, vamos chamar assim, aí ele segue uma ordem sucessória. A ordem de vocação hereditária, quer dizer, na ausência de filhos, a linha sucessória prioriza os ascendentes, que são os pais, os avós, em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Se não tiver ascendentes ou cônjuge, a herança passa para os colaterais, que são os irmãos, sobrinhos, tios ou primos até quarto grau. Quando isso acontece, quando é detectado que não existe descendentes, que não existe herdeiros no processo de inventário, que é o que nós estamos chamando aqui de inventário sem filhos, aí surge um novo procedimento, que é a questão da herança jacente. A herança jacente ele é um período provisório dentro do inventário, onde o juiz vai abrir um espaço de 1 ano para ver se alguém se habilita no processo de inventário. Findando esse ano e não havendo nenhuma habilitação, não havendo nenhuma manifestação de herdeiros, aí o juiz vai decretar a herança vacante. Que a herança vacante é justamente quando não tem herdeiros. E o que acontece com a herança vacante? Essa herança vai ficar sobre a custódia, sobre o domínio do Estado. Pode ser a União, o Estado, o município. Então, para você ver como é que se diz, os problemas que é causado com o inventário. Mas nós vamos falar também aqui dos regimes, os regimes de bens, o regime de casamento. Vamos falar nos 3 mais corriqueiros, os 3 principais regimes, que é o regime da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão universal de bens e a separação total. Na comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos antes do casamento são individuais. E bens adquiridos durante o casamento de forma onerosa são do casal. E no caso da separação, eles serão divididos. Na comunhão universal, funciona da seguinte forma: todos os bens presentes e futuros, incluindo heranças e doações, exceto aqueles gravados com cláusulas de incomunicabilidade, se tornam um patrimônio único do casal. Mas já na separação total de bens, que é considerado a convencional, o patrimônio não se misturam.
cada um mantém seus bens individuais, presentes e futuros. Exige-se um pacto antinupcial nesse caso, e ele é obrigatório para maiores de 70 anos. Quais são as dúvidas comuns que surgem no processo de inventário? Uma das perguntas é: o cônjuge sobrevivente, ele perde bens? Automaticamente, não. Às vezes o que ocorre é no caso veja bem, na separação total de bens, os bens eles são individuais. Na comunhão universal de bens, o cônjuge ele herda 50% do patrimônio. Ele não, ele é meeiro de 50% do patrimônio. E ele concorre com o descendente na herança dos outros 50%. Mas ele pode, sim, pode chegar à perda de bens no caso da exclusão, se ele for excluso do processo de inventário. E como é que ele é excluso do processo de inventário? Ele pode ocorrer a perda de bens, sim, nesse caso. São no caso do comportamento indigno, ou seja, grave ofensa à honra e à integridade do falecido. Nesses casos, a pessoa será excluída do processo de inventário. Quem administra o inventário? Esse é um outro problema. O inventário, em tese, que administra é o inventariante, a figura do inventariante. Esse inventariante ele pode ser nomeado ou indicado pelos parentes, ou então ele pode ser nomeado pelo juiz. É possível vender bens durante o inventário? Veja bem, esse é mais um dos problemas sérios do processo de inventário. É você não ficar com dinheiro em caixa, ou às vezes as contas foram bloqueadas. Quando a pessoa falece, você não toma a devida providência, o juiz de imediato já vai bloquear as contas, vocês não podem mais fazer uso do dinheiro que tem no banco, em caixa. Mas você pode, sim, para custear o processo de inventário, solicitar, pedir ao juiz a permissão para vender um determinado bem. Ora, num processo de inventário normal, você já paga, você já tem um custo em torno de 15 a 20%. Você já perde 15 a 20% dos seus bens num processo de inventário. Mas como? Perde como? A multa, se você não entrar, não fizer a abertura do inventário naquele prazo de 60 dias, você já paga a multa. Os honorários advocatícios e os impostos, que é o ITCMD. Que no caso, aqui no nosso Piauí, a cobrança do ITCMD num processo de inventário é da ordem de 6%. Então, tudo isso, quando vai para a ponta do lápis, você percebe que você já consumiu entre 15% a 20%. Mas a questão que nós estamos tratando aqui é: posso vender um bem para continuar o meu processo de inventário, para fazer face às despesas do inventário? Pode, sim. Só que, quando você vai vender um bem apressado para resolver a questão do inventário, você vai perder mais ainda. É mais uma perda que você vai ter. Imaginemos o seguinte, que você tenha na sua declaração de imposto de renda um bem, aquele que você elegeu para pedir ao juiz para vender, que custa na declaração o custo nominal, o preço nominal de R$ 300.000. Mas quando no processo de inventário, ele foi avaliado por 1 milhão. Ora, você vai querer vender esse bem, foi o bem escolhido para você pedir o alvará ao juiz permissão para que possa vender esse bem. Você vai conseguir vender esse bem por 1 milhão? Muito provavelmente que não. Dificilmente não. Você fatalmente vai encontrar aqueles que aproveitam o momento e vai te oferecer 700 mil, 600 mil reais. Então, você na loucura, na pressa, para poder resolver as questões pendentes, você vai acabar aceitando já com a perda aí de no mínimo 30%. E você pensa que parou por aí? Ainda não. Então, quando você vende,
Veja bem, que a gente citou o caso daquele bem, está na declaração de imposto de renda por 300 mil, mas você vendeu ele por 700. Então você teve um ganho de capital de 400 mil reais. Sobre esse ganho de capital, você vai pagar um imposto de renda de 15%, mais uma fatia tirada do seu patrimônio. Então, esses são, esses são os problemas seríssimos que você começa a passar em um processo de inventário. Isso sem falar também na morosidade, no tempo que você vai passar para concluir tudo isso. Isso é no mínimo 5 anos, 10 anos que você vai passar. Então, é um luto que se prossegue de uma forma muito dolorosa. Porque além de você ficar, seus pais passaram uma vida construindo um patrimônio para deixar para a família. E como ele não teve uma orientação jurídica antecipada, como ele não fez um planejamento, acaba nisso tudo que nós estamos falando. Então você vai dividir tudo isso, muito provavelmente, com o seu grande sócio, que é o governo. E surgem os maiores conflitos, é onde surgem os conflitos, né? Por quê? Porque, via de regra, os herdeiros eles nunca sentam à mesa para discutir sobre o processo de inventário. Eles nunca discutem quem vai administrar os bens, quem fica com o quê. Isso passa, assim, corriqueiramente, despercebido na vida das famílias. É a falta de diálogo. As pessoas não têm diálogo, e principalmente quando se trata de inventário. Porque, assim, existe um bloqueio na cabeça das pessoas para falar de morte. Ninguém quer falar de morte. Mas a gente tem que entender que a única coisa certa na vida é a morte. A gente não quer que isso aconteça rápido, mas nós temos como evitar, não a morte, mas nós temos que evitar esses problemas de inventário na nossa vida, nas nossas famílias. E aí nós vamos dar essa opção, nós vamos dar essa informação para vocês. Porque você, além de tudo isso, você precisa de uma orientação jurídica para você entender melhor todo esse procedimento. E qual é o problema? O que nós vamos fazer para evitar o inventário? Para evitar o inventário, nós vamos o quê? Nós vamos fazer um planejamento patrimonial da família. Esse planejamento é justamente, ele tem o fim, ele tem a finalidade de proteger o teu patrimônio. Então, cria-se uma empresa, a gente cria uma empresa de participação societária, é uma empresa que a criação dela está prevista no artigo 3º da Lei 6.404. Essa empresa ela não serve para nada, apenas para guardar os bens. Por isso que nós vamos chamar ela de empresa cofre. Ela é um cofre, onde nós vamos guardar o bem. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos doar os bens para os herdeiros? De maneira nenhuma. Nós vamos doar as cotas de capital. Porque quando a gente pega o bem e integraliza como capital naquela empresa, naquele CNPJ, você está dando adeus ao inventário. Porque os bens que estão hoje no teu CPF, eles vão sair do teu CPF e vão para o CNPJ dessa empresa. Se não existe, se ao você partir para o andar de cima, quando você falecer, se não tem nada no teu CPF, por que vai ter inventário? Não tem como ter. Então, dessa empresa, desses bens que são integralizados nessa empresa que nós estamos chamando de cofre, é uma forma de entendimento melhor, aí nós vamos fazer uma doação de cotas de capital para os herdeiros. Os bens continuam lá. Mas se o patriarca fez essa doação, ele vai ficar com o quê? Essa é a grande pergunta. Ele doou para os filhos, ele vai ficar com o quê? Ele vai ficar com toda a administração. Ele não vai perder a caneta. Ele vai ficar com todas as cláusulas de seguridade, né? As cláusulas de usufruto, por exemplo. Mas a administração da empresa, a administração dos bens continua sendo do patriarca. Ou seja, os bens são dos filhos, mas quem manda são os pais. Então, enquanto vida ele estiver, quem administra ainda são eles. E aí onde vem
também o processo do gatilho, o chamado gatilho. Porque quando os pais falecem, aí o gatilho dispara automaticamente. Basta que você pegue a certidão de óbito e leve na junta comercial, que a partir dali os donos já serão os sucessores e os donos, os administradores, já serão os herdeiros. Mas aí se faz aquele contrato todo regado a cláusula de proteção, com cláusula de comunicabilidade, com cláusula de inalienabilidade, com a cláusula de reversão. Olha a importância dessa cláusula de reversão. O que ela significa na prática? Na prática quer dizer que nenhum pai deseja enterrar um filho, nenhum pai quer ver seu filho morto, mas tudo pode acontecer. Mas se o filho falecer primeiro do que o pai, o bem automaticamente volta para o patriarca novamente. E ele vai dar o destino necessário. Por que que a gente costuma dizer que uma vez montada a holding familiar com todas essas cláusulas de proteção, protege quando tudo isso que eu acabei de falar e mais nos agregados, no que se fala na linguagem, os agregados, que são provavelmente genros, noras, quando entram num processo, aqui no Nordeste, aqui no Piauí, a gente diz que quando a gente ganha um genro, a gente ganha um filho. Quando a gente ganha uma nora, a gente ganha uma filha. Mas será que obedece essa ordem natural? Será que é assim mesmo que acontece? A gente não pode, claro, a gente não pode generalizar. Muitos, sim, outros, não. Então, é essa proteção que você tem que formalizar, que você tem que fazer, para você poder dar continuidade em tudo aquilo que você conseguiu com muita luta, com muito esforço e com muito suor. Não pode deixar que tudo que você conseguiu possa se perder no tempo. E é isso que eu te convido, para você pensar agora de formalizar a sua holding. Por quê? Porque nós estamos iniciando uma reforma tributária que já foi aprovada, nós estamos no primeiro ano, que é o ano de transição, esse 2026. Então, nessa transição já existe a previsão legal para aumentar o ITCMD, que a alíquota máxima dele, como ele é regido pelo Senado, a alíquota máxima do ITCMD dele é 8%. Mas a proposta que tem do CONFAS e que já está no Senado é de aumentar para ficar entre 16% a 20% e lançando-se uma tabela progressiva. Ah, mas o que eu estou falando aqui nesse momento, eu estou falando palavra solta? De maneira nenhuma. Agora, no dia 13 de janeiro passado, foi promulgada uma lei, a Lei Complementar 227, que é justamente a lei que trata, no seu artigo 152, que ela fala na nova base de cálculo do ITCMD. Essa nova base de cálculo, nesse novo regramento, ele diz que a base de cálculo do ITCMD é o valor de mercado. Então, daqui para frente, quando você for pagar ITCMD na herança ou na doação, vai ser pelo valor de mercado. A sorte ainda que, apesar dessa lei complementar ser agora de janeiro, ela entra em vigor agora, mas os seus efeitos só passam a valer, como ela obedece o princípio da anualidade, ela só passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2027. Portanto, decida-se ainda este ano fazer a sua holding e nós estamos aqui para lhe ajudar. Complementando, eu quero fazer quero dar uma informação muito importante ainda no campo da holding das pessoas que tiveram a orientação jurídica necessária para proteger o seu patrimônio. Se não, vejamos, o caso da família Marinho, Roberto Marinho, da Globo. Os bens, o patrimônio do Roberto Marinho foi avaliado em 30 bilhões. A família Emílio de Moraes, um patrimônio avaliado em 15,5 bilhões. A família Odebrecht, patrimônio avaliado em 14 bilhões. Aqui no Piauí, como eu acabei de dizer, o ITCMD, no caso da herança, é 6%. Você imagina só
Roberto Marinho, levando seus bens a um processo de inventário, 30 bilhões. Ou seja, ele iria pagar aqui, só de TCMD, 1 bilhão e 800 milhões para o Estado. Pronto, o Estado já estaria com a sua receita pronta para o resto do ano. Mas eles são inteligentes e eles são muito bem assessorados, são muito bem orientados. Eles sempre usaram holdings, justamente para que os seus bens não se perdessem no tempo. Então, o patrimônio deles nunca ficou exposto a uma pessoa física ou num CPF. Sempre esteve protegido na estrutura de uma pessoa jurídica. Quando faleceram, não houve bloqueio de bem. Você viu falar em algum bloqueio de bem dessas famílias? Ninguém ouviu falar, porque estavam muito bem estruturados, estavam muito bem protegidos. Apenas houve a mudança do comando nas cotas ou nas ações das empresas. Olha, durante muito tempo, a gente ouviu falar que hold era só para super rico, era só para milionários ou bilionários. Por ser um processo muito caro e por ser muito complexo. A boa notícia é que isso caiu por terra. Hoje, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode fazer uma holding desde que ele tenha bens. Então você, ao invés de deixar de passar por esse dissabor, de passar por inventário, faça o seu planejamento patrimonial da sua família, proporcione a perpetuação dos seus bens para os filhos e para os herdeiros de um modo geral, e procure evitar que a pessoa que mais você ama, que são seus filhos, passe por esse problema. Voltando a falar aqui um pouco da reforma tributária, veja só, a reforma tributária ela mudou a regra do jogo com relação ao ITCMD, que eu acabei de dizer, mas vou repetir em forma diferente. O ITCMD agora ele será progressivo e obrigatório. Quanto mais você tem, mais você paga. A lógica é taxar mais quem acumulou mais. O teto atual do ITCMD, repetindo, é 8%. Mas o Senado já discute subir para 16 ou para 20. O governo precisa de caixa e a herança é o alvo perfeito. Quem tem o planejamento hoje trava as regras atuais, trava as regras atuais e garante a alíquota de agora. Quem decide esperar para ver, que às vezes a pessoa tem essa maneira de dizer, mais tarde eu resolvo, vou esperar para ver, faça isso que você corre um risco sério de pagar a conta mais cara da história tributária do país. Então, meus amigos, esse foi a nossa primeira palestra, nosso primeiro contato, onde eu procurei evidenciar para vocês o tamanho da dificuldade de um inventário e o que é possível para fazer para evitar que o inventário aconteça. A decisão agora é sua. Eu te espero. Abraço.